o vestibular é uma prova de resistência. O Enem é uma prova de resistência gigantesca. São 180 questões. São 2 finais de semana. São 4 horas e meia um dia, 5 horas e meia o outro. É extremamente estressante. E se você não está acostumado com esse estresse, se você não está acostumado a ficar 4, 5 horas sentado resolvendo questão e lendo, é muito difícil fazer isso na hora. Então, peguem esses 3 meses que vocês têm ainda, estudem e façam provas antigas. Eu não sei se eu já dei esse sermão para vocês, eu não lembro direito, mas é muito importante que vocês façam essas provas antigas, tudo bem? Para vocês se acostumarem a elas. A FUVEST é muito diferente da VUNESP, que é muito diferente do Enem. A VUNESP, ela é uma prova muito mais humana, porque a VUNESP, ela divide em 3. Ela divide 30 questões de exatas, que aí exatas entra matemática, física, biologia e química. 30 questões de português e inglês e 30 questões de humanas. Então, a VUNESP, ela tem 60 questões de humanas e 30 de exatas, enquanto a FUVEST tem 45 de exatas e 45 juntando português, inglês e humanas. Então, a FUVEST, da USP, ela é uma prova muito mais exata do que a VUNESP. E o Enem é interpretação de texto, gente. Boa parte das questões que vocês vão fazer no Enem, vocês conseguem tirar isso do texto, tudo bem? Quando a questão fala de acordo com o texto, é porque a resposta está no texto, gente. Saibam usar as alternativas, saibam usar as legendas das questões, dos enunciados, saibam usar tudo isso para conseguir responder as questões, tudo bem? O vestibular, ele é, de longe, uma péssima avaliação de conhecimentos gerais. Péssimo. Porque o dia que você acordou mal, se você acordou gripado no dia do vestibular, você vai mal de qualquer jeito, entendeu? Então, vocês têm que ter uma preparação física em relação a isso, além de uma preparação mental. Vocês têm que saber qual parte do vestibular e da prova vocês travam. Por exemplo, quando eu fui fazer a VUNESP, a parte que eu mais gostava era história, geografia, sociologia, filosofia, e eu gostava bastante de matemática também. Então, o que eu fiz? As primeiras matérias que eu fui fazer foram as que eu gostava, que eu resolvo rapidão. Eu resolvo história e geografia muito mais rápido do que eu resolvo química e física. Depois que eu resolvi esses cadernos, que eu tenho certeza de que eu vou melhor do que os cadernos de exatas, eu vou me dedicar aos cadernos de exatas. Porque se não der tempo de eu terminar física, beleza, era o caderno que eu ia errar mais. Então, se não der tempo de eu terminar essas questões, não vai me prejudicar tanto. Tentem priorizar as questões que vocês têm facilidade de acerto, que aí vocês vão aumentar a média de acertos teus. Tem várias regrinhas e coisas chatas que é próprio para fazer vestibular, que não tem nada a ver com conhecimento, com inteligência, com raciocínio. Por exemplo, uma outra dica, que é coisa de vestibular em si. Se você, por exemplo, acabou o tempo da VUNESP e você esqueceu não, mas não deu tempo de responder 10 questões. Ficaram 10 questões em branco ali, você não conseguiu responder. O que você faz? Conta quantas questões tem, ou se não der tempo disso, vê qual letra você assinalou menos. Por exemplo, eu assinalei muito menos a letra A do que a letra B. Então pega essa letra A que você assinalou menos, e todas as questões em branco você preenche com a letra A. Aí um professor de matemática vai saber te explicar a probabilidade maior que você tem em acertar se você preencher todas as questões em brancos com a mesma letra, tudo bem? Se você for preencher toda questão que tiver em branco com letras A, depois D, depois C, depois E, a probabilidade de erro é muito maior. E são coisinhas de vestibular, sabe? Vocês não têm que saber disso. É coisa de prova mesmo, é uma chatice, porque o vestibular, se você souber algumas manhas sobre ele, você ganha vantagens, tudo bem? Lembrem, levem água, levem comida. Vocês têm que ter uma preparação física. A gente está muito acostumado a ter muitas informações e informações fragmentadas. Então você vê a manchete de um jornal no Facebook, você vê metade de um vídeo, aí você vê um meme de um gatinho, aí você vê uma mensagem do WhatsApp que sua mãe mandou,
aí você vê outro meme. Então, a nossa realidade atual, por causa do mundo digital, é a realidade de receber muita informação, só que fragmentada. Não é nenhuma informação que te demanda muito tempo. E o vestibular é algo que te demanda concentração por muito tempo. E a gente não está treinando a isso. A gente está treinado a se concentrar em várias coisas pequenas e rápidas. A gente não está treinado a se concentrar, por exemplo, em 45 questões de português do Enem, que cada questão é um texto para responder. Isso não é próprio da nossa realidade como ser humano, porque a gente está num mundo digital que é muito rápido, que é muito efêmero, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Pode falar aí o que vocês quiserem. Se vocês quiserem abrir o microfone para discutir isso comigo. Mas é muito importante, gente, vocês conhecerem as provas. A melhor forma de você estudar para o vestibular é refazer as provas antigas. Refaça as provas antigas para saber onde você vai ter mais dificuldade, onde você vai ter mais acerto, qual vai ser a sua estratégia na hora de você sentar para fazer a prova para valer. Entendeu? Tudo bem, gente? Eu já falei isso com vocês? Eu não lembro. Se não falei, tô falando de novo também, porque é importante, tá? Eu sou professor de filosofia. É sempre bom relembrar. Sim. Eu sou professor de filosofia, sou um dos professores que menos liga para vestibular. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de formação política, de fazer vocês pensarem criticamente, de levar a filosofia para a vida de vocês. Mas eu sei que a faculdade é uma oportunidade fodida, não só de ascensão social, mas de emancipação política, emancipação intelectual, de várias coisas. A faculdade vai te trazer muitos benefícios se você se sacrificar agora para conseguir entrar nessa faculdade, tudo bem? Além de te garantir uma cela especial se você for preso, olha que beleza. Sabia disso? Que se você tem faculdade, você tem garantia de cela especial? É uma boa para ser preso aí. Então, se tiverem alguma dúvida, venham conversar com a gente, sabe? Tipo, a gente é professor, a gente não se conhece muito bem pessoalmente, porque essa merda de pandemia fez com que a gente tenha que dar aula online, mas venham conversar com a gente, se estiverem desamparados, se estiverem gritando de ansiedade, se tiverem alguma dúvida, ou queiram saber dicas de vestibular também. A gente já prestou vestibular, já passou, estuda vestibular todo ano, para passar para os alunos, e a gente tem várias dicas aí, se vocês quiserem, tá? Venham falar conosco, por favor. Que a gente gosta quando vocês vêm falar com a gente. É legal. Deixa eu pensar. Eu queria dar essa dica para vocês. Porque a gente fez reunião. Por que eu tô falando isso, tá? Porque a gente fez uma reunião sábado, e aí, dos professores, obviamente, e aí a gente estava notando que alguns de vocês estão um pouco desanimados. E isso é normal, gente. Tá no segundo semestre, é estressante, é uma merda ano de vestibular, e é normal vocês desanimarem, tá? É bem normal vocês estarem com uma pegada menor do que vocês estavam no começo do ano. Mas é muito importante que vocês permaneçam aí estudando, se dedicando e façam provas. Conheça a prova que você quer passar. Quer passar no Enem? Quer passar na Federal? Então faz 1 milhão de provas do Enem, cara. É a melhor forma que você tem para estudar, sério. De verdade. E tem essas provas disponíveis online com maior facilidade, você conseguir imprimir elas. Vocês têm que pegar vocês sozinhos, assim, ó, vai na tua casa, num quarto teu isolado, e fala assim, ó, pai, da 1 da tarde até as 5 da tarde, você nem entra no quarto, que eu vou ficar trancado lá fazendo vestibular sem parar, como se fosse para valer. Tudo bem que é muito mais difícil você ter essa disposição e essa concentração quando você está na sua casa, e tem um ventilador, e tem um colchão, e tem a TV, e tem o celular do lado. Mas vocês têm que fazer isso, gente, tem que ter esse sacrifício, porque o vestibular é uma competição absurda, é uma bosta de prova, o vestibular é uma merda, mas vocês têm que fazer isso, infelizmente, para passar na faculdade. E vai ser muito compensador na hora que vocês passarem. Vocês vão ver a beleza que é ficar uma semana inteira do bicho bebendo open bar de graça. É uma beleza.
Nossa, aí você fala, meu Deus, compensou tudo meu estresse do ano passado. Tudo bem? Ó, então vamos à atividade, porque eu já falei demais. Galerinha, semana passada eu comecei a falar sobre essa atividade com vocês, mas a gente não chegou na parte prática. Eu dei uma leve introdução do que esses filósofos abordam em geral. Falei do Hobbes, do Leviatã, que ele defendia o Estado absolutista, que ele achava que a natureza do homem é uma natureza ruim e que a gente deve ter um Estado para manter a ordem. Tudo bem? Muito parecido com o Maquiavel, viu, gente? Mas eles se diferem em vários pontos de defesa e de constituição do Estado, mas se aproximam quando se trata da natureza do homem, tudo bem? E a função do Estado de manter a ordem. Essa é a imagem do Leviatã, que também é a capa do livro do Hobbes, que eu passei para vocês. Esse aqui é o Locke, o João Louco, pai do liberalismo clássico, um excelente filósofo gigantesco. Ele vai dizer que a natureza do homem é boa. O homem é bom por natureza, ele está lá na natureza tranquilo, tem o direito à liberdade, tem o direito à vida, tem o direito a todas as coisas. Mas, se você não tem a lei, se você não tem a burocracia, se você não tem o Estado, se você não tem a polícia, esse direito à vida que existe no estado de natureza, ele pode simplesmente, de uma hora para outra, deixar de existir. Simples. Porque se não tem a polícia, se não tem nada que te impeça de fazer o que você quiser, você pode chegar a qualquer momento e matar a outra pessoa. Então você tira o direito à vida da outra pessoa. Para o Locke, então, o Estado tem que existir para quê? Para garantir a vida das pessoas. E ele chamou o conjunto, né? Vida, liberdade e bens materiais, esse conjunto aqui, ele chamou de propriedade privada. E aí ele vai dizer, é função do Estado garantir a propriedade privada de todos os indivíduos. Tudo bem? Passando rapidamente, porque em tese a gente já falou sobre ele semana passada. O Montesquieu é o carinha que vai falar sobre a divisão dos três poderes. Ele vai dizer, só o poder freia o poder. Se existe uma espécie de governabilidade dentro do sistema monárquico, é porque a nobreza apoia esse sistema. É porque o monarca, é porque o rei, depende do apoio militar, político e econômico da nobreza. E sem esse apoio da nobreza, o rei não governa. Então o rei, ele não comete atrocidades, ele não comete abusos, ele não faz o que ele bem entende, porque se ele fizer o que ele bem entende e for doidão da cabeça, a nobreza deixa de apoiar esse rei. Então, para que o poder não se torne absoluto, para que quem tem o poder não seja um grande babaca, tem que haver uma divisão entre os poderes. O poder vai frear o próprio poder. E aí ele fala do sistema judiciário, do sistema legislativo, do sistema executivo. A princípio, ele não defende esses três, ele defende executivo, legislativo e federativo. Ele não fala de um judiciário. O judiciário é uma readaptação da teoria de Montesquieu para um federalismo mais atual, para uma política mais atual. Vocês têm alguma dúvida? Eu só estou falando rapidão para retomar, porque eu já falei isso, e porque eu quero tentar aplicar a atividade prática com vocês, tá? Mas vocês querem perguntar alguma coisa? Nenhuma. Tá de boa? Então eu vou falar do Rousseau rapidão. Galera, esse esbelto jovem tem essa frase atribuída a ele, ele nunca disse essa frase, mas uma grande comentadora de Rousseau escreveu essa frase, e essa frase é considerada dele. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Mas essa frase meio que representa a filosofia dele, a teoria dele. E o Rousseau dizia que o estado de natureza do homem é bom, o homem nasce bom, e a sociedade que o torna uma pessoa ruim. O homem, por natureza, ele é um animal que quer sobreviver. Ele não tem, se ele estiver isolado na natureza, se ele estiver sozinho, se não tiver dinheiro em volta dele, se não tiver fama em volta dele,
se não tiver ambição em volta dele, ele não vai se tornar uma pessoa ambiciosa, ele não vai se tornar uma pessoa viciada em dinheiro. Porque ele nem conhece o que é dinheiro. No estado de natureza, o homem só quer ali, ó, caçar um bichinho, plantar um negocinho, fazer a fogueira, fazer um ritual, acasalar. Esse é o estado de natureza do homem. Ele não quer ser ambicioso, ele não quer concentrar renda, ele não quer ser bilionário. O estado de natureza do homem é bom. O homem nasce bom, mas a partir do momento que ele é inserido na sociedade, que ele é criado para ser um empreendedor, que ele é criado para ser um grande empresário, que ele é criado para ser um homem de sucesso, ele se torna ambicioso, ele cai em vícios, ele começa a cometer erros. Então, essa é mais ou menos a filosofia do Rousseau. Para ele, a principal obra dele, ele tem duas principais obras: O Contrato Social e A Origem da Desigualdade entre os Homens. A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele fala como nasceu a desigualdade. E aí tem uma parte do texto dele, do livro dele, muito legal, que ele fala: a desigualdade de renda começa quando o primeiro homem pegou um pedaço de terra, o cercou e disse que aquele pedaço era dele. Ou seja, ele fala que a desigualdade de renda, os problemas do mundo, a concentração de renda, a pobreza, a miséria, ela se origina quando o homem inventa a propriedade privada. Quando o homem cerca um pedaço de terra e fala que aquele pedaço de terra é dele. Se você pega no estado de natureza, o estado de natureza é que não tem política, não tem lei, não tem polícia. Não tem estado. Apesar de ser um estado de natureza. Não há estado político. No estado de natureza, não existe uma propriedade privada, não existe algo que seja meu. Se está todo mundo na floresta, a floresta é de todo mundo, a gente vai compartilhar ela para conseguir sobreviver. E aí ele diz: o primeiro homem que cercou ali uma região com arame e madeira e disse que aquele espaço era dele, é o homem que deu origem à desigualdade entre os homens. Tudo bem? E aí ele vai dizer: a única forma de sermos livres é nós criarmos e seguirmos as nossas próprias leis. Se você segue uma lei que é criada antes do seu nascimento, antes da sua existência, ninguém perguntou para você se você queria seguir essa lei. Então ele fala: a única forma de sermos realmente livres é haver uma democracia direta em que todos os homens discutem as leis que eles vão seguir. Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu encerrei os contratualistas por aqui e agora eu vou começar a atividade. Ó, então eu vou começar. Aí eu gostaria que vocês abrissem o microfone realmente para conversar comigo, tá? A atividade que eu propus, e o terceiro tópico é o mais importante, tá? Isso aí a gente pode, os primeiro e segundo tópico a gente pode discutir sem problema nenhum, mas o terceiro tópico é o que eu queria que vocês se debruçassem melhor. E aí, quem tiver a vontade de falar, a gente pode começar a discutir o que você entende por estado de natureza. O que se entende que é natural do homem? O que se entende que a sociedade não determina sobre o homem? Que ele nasce desse jeito e que isso vai fazer com que a vida dele tome outro rumo? Ou isso vai fazer com que a vida dele seja dessa forma? O que você entende por estado de natureza? Alguém quer falar, gente? Ninguém. Eu concordo e eu discordo que a pessoa nasce boa, porque tem pessoas que já nascem com, como fala, como fala? Que nascem já psicopatas, então não sei se isso seria certo falar que todo mundo nasce bom, mas não é culpa da pessoa que ela nasce psicopata, né? Sim, com certeza. Achei muito da hora seu apontamento, Júlia, de verdade. E realmente, tem pessoas que nascem psicopatas, tem pessoas que nascem com sociopatia, tem pessoas que têm problemas em relação à convivência, tem problemas em relação a lidar com outras pessoas, né? Mas é interessante porque a gente considera bom
uma pessoa que não mata outra pessoa. Não estou dizendo que os assassinos são bons, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo relativizar o que a gente considera o que é bom ou o que é ruim. Tudo bem? Então, a gente considera bom aquilo que a pessoa, o cidadão que não mata outras pessoas, certo? Então, se você tirar os sociopatas da questão, os psicopatas da questão, o homem seria bom. Eu só estou querendo problematizar, não estou querendo te colocar contra a parede nem nada, só estou querendo evoluir essa discussão. Por exemplo, há uma discussão muito legal e bastante problemática, bastante polêmica. Uma das coisas que o Hitler e a medicina nazista desenvolveram durante a Segunda Guerra chama-se fisioterapia. E aqui eu não estou querendo colocar um ponto de vista meu, eu só estou querendo jogar essa discussão para a gente tentar desenvolver ou tentar problematizar o que seria bom ou o que seria ruim. E uma das coisas que a medicina nazista desenvolveu foi a fisioterapia. Inclusive, existem milhares de estudos com os judeus que os fascistas e os nazistas faziam para entender a anatomia humana. Uma coisa que o Mussolini fazia, e que tem relatos disso, é que ele pegava alguns judeus, abria a barriga ou abria a pele dos judeus vivos para ver como os órgãos funcionavam, como os órgãos das pessoas funcionavam quando eles estavam vivos. E isso fez com que a fisioterapia surgisse. Por que o Hitler desenvolveu a fisioterapia? Porque o Hitler tinha um exército muito menor do que o resto do mundo. Era basicamente a Alemanha, a Itália e o Japão contra o resto do mundo. E além de muitas frentes de batalha, o Hitler está ali no meio da Europa, batalhando de um lado contra a Rússia, do outro lado contra a França, Inglaterra, na África contra os Estados Unidos. Então há muitas frentes de batalha e um exército muito menor do que o seu inimigo. Então ele desenvolveu técnicas de medicina avançada para recuperar cada vez mais rápido os seus soldados, reaproveitar os soldados que estavam machucados, para que ele conseguisse manter o exército dele. E a fisioterapia hoje, só concluir aqui, aí eu vou ler o comentário da Gabriela. A fisioterapia hoje, ela é responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas essa fisioterapia, ela só foi desenvolvida porque o Hitler matou milhares de judeus para desenvolvê-la. Então, até que ponto matar pessoas é benéfico se existe um benefício a longo prazo para toda a humanidade? Tem famílias judaicas, famílias judias, que são contra a publicação de qualquer estudo que envolva judeus do exército alemão. Por quê? Os antepassados deles, que foram torturados e sofreram como cobaias para serem desenvolvidas essas teorias. E há uma parte da ética medicinal, da medicina ética, que diz: se essas pessoas já estão mortas, se elas já sofreram, por que não usar desses estudos para melhorar a vida de pessoas que estão vivas hoje? E tem o lado das famílias, que fala: eu não quero que a memória dos meus antepassados sejam remexidos, eles foram torturados, eles foram perseguidos por serem judeus. Então, até que ponto matar uma pessoa significa ser ruim ou bom na sociedade em que a gente está? Esse é o que eu queria que vocês problematizassem um pouquinho, tá? Aí a Gabriela comentou: eu acredito que uma pessoa tem uma vulnerabilidade / tendência a ser menos tolerante a algo que a ser menos tolerante e algo a algo que a leva a fazer algo. Algo desperta isso, tipo ciúme, é o que eu acredito. A pessoa aprende a odiar e não já nasce com sangue no olho. Sim, a pessoa aprende a odiar,
Inclusive, ela aprende o que é ela aprende o que é o mundo. Imagina, e isso é o estado de natureza que os contratualistas tentaram reproduzir. Imagina o Mowgli, imagina o Jorge o Curioso, ou Tarzan. O Tarzan, ele não foi abandonado, né? Eu não lembro exatamente como o Tarzan foi para a África. Ele caiu do avião, não sei exatamente. Mas o Tarzan foi criado por uma família de macacos, de gorilas, e ele vivia no meio da selva. O Tarzan, ele é um ser humano, mas ele nunca praticou a fala com outros seres humanos e ele nunca esteve inserido dentro de uma lógica de símbolos, porque parem para pensar. As coisas existem e elas são infinitas. A gente precisa criar símbolos, a gente precisa criar representações para que a gente consiga categorizar e separar as coisas. Por exemplo, cadeira. Cadeira é um conceito. O que é uma cadeira? Cadeira é um objeto que pode ser de metal, pode ser de ferro, pode ser de plástico, pode ser de inúmeros materiais, que ele tem um formato retangular, com encosto, pés, e que eu uso para apoiar as minhas nádegas. Isso é uma cadeira. Mas existem infinitas cadeiras e aquele objeto em si é completamente diferente do outro objeto cadeira. Porque os átomos que formam ele muda, o elemento químico que forma ele muda, tudo muda. Inclusive, uma cadeira ser mais quadrada, outra ser mais arredondada, outra ser mais contemporânea, outra ser mais clássica, um trono. Existem tipos de cadeiras, mas a gente inventa um símbolo, e esse símbolo se chama cadeira, para a gente conceituar os objetos e coisas que existem que se pareçam com esse conceito, com esse símbolo que a gente tem de ideal. Certo? No estado de natureza, se você nasce lá na selva e a sua mãe, seu pai, a sua escola, a sociedade não te ensina esses conceitos, não te ensina esses símbolos, você não pratica a categorização desses símbolos. Para você é tudo novo, tudo bem? Você não consegue fazer associações como a gente faz desde criancinha. Uma coisa que é muito interessante entre os surdos. Os surdos, eles só se comunicam pelas formas. Eles não se comunicam por sons. Eles só se comunicam pelas mãos. Isso é porque isso é homem. Isso é hospital. Tem várias formas que eles fazem com a mão, com o rosto, com o corpo, com a expressão facial, para conceituar, para simbolizar, para representar coisas, objetos reais. E eles não têm o som como forma de interpretar o mundo. Eles só têm as formas, a visão, o tato. Os surdos não entendem conceitos abstratos. Se eu falar para ele amor, ele pode, claro que ele vai saber o que é amor, todo mundo sabe o que é amor. Mas para ele, para eu explicar para o surdo o que é amor, como você explica para o surdo o que é amor? Como vocês explicariam? Isso é uma pergunta para vocês. Como você explica para o surdo o que é liberdade? Ah, é difícil, mas eu tentaria explicar, né? Dizendo, soletrando as palavras, sei lá, uma forma. É porque eu tenho um amigo surdo e mudo. E aí, eu não consigo falar com ele palavras muito longas, então eu tento ir. Eu não entendo nada, eu só vou fazendo as letras do alfabeto, então eu tentaria explicar pelas letras do alfabeto. Sim, mas eu não estou querendo que você explique a palavra para ele. Eu quero que você explique o significado da palavra. Eu explicaria o significado da palavra, só que com letras. Não, tudo bem, mas como seria esse significado? Você dizendo ele para mim, me explique o que é o amor. Para um surdo, se eu fosse surdo. E não precisa fazer com as mãos, você pode falar porque eu estou te escutando. Eu falaria que o amor é aquilo. Aí só falta a mãe dele não gostar dele, mas tá tudo bem. O amor é aquilo.
Ai, que pecado. O amor é aquilo que a mãe dele tem por ele. É uma forma de amor. Sim, e é exatamente assim que eu faria demonstração de carinho, beijo, abraço. É exatamente assim que o surdo entende o mundo. Se você fala liberdade para o surdo, ele vai ficar tipo, tá, cara, mas o que é a liberdade? Aí você tem que fazer, por exemplo, contar o que era escravidão e que agora os negros já não são mais escravizados e já têm a possibilidade de serem livres. Você tem que contar, por exemplo, fazer o sinal de algema, que eu soltei minhas algemas. Você tem que representar o mundo para o surdo de uma forma concreta. Você não consegue abstrair conceitos para o surdo, porque a forma dele interpretar o mundo é de forma concreta, é por meio de formas, e não pelo som. Entende? Que para você falar para o surdo o que é amor, você tem que falar. É quando uma mãe faz carinho num filho, ou quando um casal se beija. É essa forma que o surdo entende o que é amor. Mas o conceito de amor abstrato, talvez ele não entenda. Tudo bem? Meus queridos, vamos lá. Vamos só se ater a esse segundo tópico, e aí eu vou pedir para vocês fazerem o terceiro como lição de casa. O que vocês acham? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. É que talvez nas outras aulas eu não devo ter prestado atenção, né? Mas deixa eu perguntar. Eu posso falar que eu posso falar que eu sou o meu próprio estado de natureza? Em que sentido? Ah, eu também não sei. Eu estabeleço as minhas regras. Mas até que ponto você estabelece suas regras? Até o ponto. Você fala em qual língua? Ah, professor, você tá confundindo mais eu. Não, calma. Você fala em qual língua? Qual Em língua assim? português? Idioma? É. Ah, sei lá, vai no espanhol. Não, tudo bem. Mas você fala em português. A sua língua Sim, materna, tô dizendo. sim, E materno. você escolheu falar em português? Não, Você escolhe pensar em português? às vezes, porque eu posso pensar na outra língua que eu tenho mais habilidade. Não, tudo bem. Sem problema nenhum isso. Mas você aprendeu, por exemplo, espanhol e inglês. Você aprendeu isso porque você realmente quis ou porque isso vai te dar vantagens no mercado de trabalho e porque o espanhol e o inglês são línguas populares ao redor do mundo? É, né? Por causa que eles vão me dar mais oportunidade no mercado de trabalho. E o fato de você não estou dizendo que você tenha que desgostar disso ou que você não goste disso, mas o fato de você ter que arrumar o cabelo, pintar as unhas e ter uma performance feminina que as pessoas esperam, não estou dizendo que você não goste disso, você pode gostar disso, mas o problema é, quem não gosta vai ser estigmatizado, vai ser discriminado. Então, você nascer mulher, você falar em português, pensar em português, pensa assim, ó, a tua, o seu limite de pensamento é o mesmo limite de número de palavras que existem em português. Você não consegue pensar em algo em que não existe uma palavra. Você até consegue pensar, você não consegue conceituar aquilo. Você não consegue expressar aquilo. Entende que a gente tem a liberdade para escolher as nossas coisas, mas que a gente é determinado por tudo? Por exemplo, eu tô de abadá agora. Eu tô usando uma roupa que é feita de petróleo. Eu não teria a liberdade de escolha de usar essa roupa há 1000 anos atrás, porque o petróleo nem era usado para fazer plástico. Ah, eu tenho a liberdade de usar a roupa que eu quero. Tudo bem, mas você não vai sair com uma túnica grega na rua. Senão você vai estar fantasiado. Você não vai sair com uma roupa medieval na rua. Você tem a liberdade de escolha de vestir o que você quiser, desde que seja uma roupa do século XXI, desde que seja uma roupa feminina, desde que seja uma roupa que está na moda. Então, a sua liberdade de escolha não é tão liberdade de escolha assim. Entende? Mais ou menos? Sim, entendo.
Então, o estado de natureza é que, gente, desculpem se eu não falei isso, mas o estado de natureza, ele nunca existiu. Tudo bem? Esses filósofos, eles tentam falar sobre o estado de natureza como se fosse uma historinha didática. Eles falarem assim, ó, se o homem é dessa forma, se o homem naturalmente age dessa forma, o Estado tem que agir dessa forma, tudo bem? É como se ele criasse uma historinha hipotética para justificar a teoria dele, a filosofia dele e como deve ser o Estado, tudo bem? Mas o estado de natureza em si nunca existiu. O estado de natureza é um estado que não tem valores, não tem convenções, não tem lei, não tem polícia, não tem política, não tem nada. É um estado selvagem. É o estado que os animais vivem. E mesmo assim, os animais não vivem no estado de natureza. Porque mesmo numa colmeia, tem hierarquia, você tem funções, você é determinado pelo grupo em que você está. Entende mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Sim, é como se o mundo animal também não seguisse esse estado de natureza, não é? A gente se difere muito mais do mundo animal, né? A gente cria cultura, a gente cria formas de vida diferentes. Se você pega a mesma espécie de abelha aqui no Brasil e na África, vai se comportar da mesma forma. A mesma espécie. Se mudar a espécie, aí já muda alguma coisa, tudo bem? Mas a mesma espécie de homem se comporta de formas completamente diferentes. Eu sou de Ribeirão Preto. O pessoal de Ribeirão Preto vive de um jeito. Minha família é de São Simão, que é uma cidadezinha de 10 mil habitantes do lado de Ribeirão Preto. O pessoal em São Simão vive de outro jeito completamente diferente. E são 30 quilômetros de distância de uma cidade para outra. Tudo bem? Porque a gente cria culturas, a gente cria modos de vida completamente diferentes. Os animais não têm essa, não diria nem que uma habilidade, os animais não têm essa especificidade, eles não têm essa característica, tudo bem? Eles seguem instintos. Nós não. Nós criamos cultura, criamos política, criamos convenções, criamos leis. E a gente cria leis até que não estão escritas. A gente cria leis que esperam que a gente faça. Por exemplo, quando você entra no ônibus, o ônibus está lotado, quando você está sentado no ônibus, o ônibus está lotado e entra uma velhinha. Quando entra a velhinha, a sociedade espera que você, jovem, que tem disposição e saúde, levante para que aquela velhinha sente. Isso é uma lei que não está escrita em nenhuma Constituição, não está escrito em nenhum lugar. Mas se você ficar olhando a velhinha em pé lá enquanto você está sentadão, não fazendo bosta nenhuma, a sociedade vai te julgar de alguma forma. Vai te reprimir de alguma forma. Nem que for com um olhar feio, assim, tipo, nossa, que moleque folgado da porra, tá ligado? Então, o estado de natureza do ser humano nunca existiu, tá? Porque mesmo o elo perdido, mesmo os australopitecos, os hominídeos antes dos homo sapiens, eles já tinham cultura, já tinham um arranjo social, já tinha a instituição família, por exemplo. A instituição família existe até entre os animais, tá? E já tinham convenções, já tinham leis, mesmo que as leis não estivessem escritas, certo? Então, o estado de natureza do ser humano nunca existiu e acho que talvez nunca vai existir. Tem um caso muito interessante, que talvez se você tiver interesse é legal de ler. É um nome alemão, esqueci essa merda de nome. É um filme, gente. Nossa, eu já vi esse filme várias vezes. Um filme antigo. Peraí. Filme alemão, menino, lobo. Não. Menino. Tô tentando pesquisar aqui no Google, só para mostrar para vocês. Eu vou achar e aí eu mando no WhatsApp para vocês. Mas Kaspar Hauser, lembrei. O Enigma de Kaspar Hauser. Mano, o Enigma de Kaspar Hauser conta a história de um menininho que o pai dele era meio louco da cabeça, e aí quando ele nasceu, a mãe dele morreu, e aí ele foi criado pelo pai a vida inteira.
E aí o pai dele morava num, tipo, meio que um sítio, assim, era uma fazenda próxima a uma cidadezinha pequena da Alemanha. E aí ninguém descobriu que o Kaspar Hauser nasceu, ele era criado só pelo pai dele, e aí o pai dele decidiu criar ele dentro do celeiro, a vida inteira dele. O pai dele não estabelecia comunicação, não falava com ele, e criava ele trancado dentro de um celeiro. Ou seja, o Kaspar Hauser cresceu até os 20 anos de idade dele, sem conversar com ninguém, sem ler nada, sem, assim, estabelecer comunicação. Ele, pra você ter uma ideia, ele tinha dificuldade de fala, e isso é baseado numa história real. Ele tinha dificuldade de fala porque ele ficou tanto tempo sem falar que ele não tinha músculo na corda vocal para falar. Mesmo que ele quisesse falar, não saía som direito, porque a corda vocal dele era muito flácida, muito molenga. Então, o Kaspar Hauser, ele talvez seja um dos poucos casos ali que a gente pode estudar de estado de natureza. Mas mesmo assim, mesmo Kaspar Hauser, ele tinha contato com o pai dele, ele estava dentro de um celeiro, o celeiro foi construído por seres humanos. Então, tipo, não tem como haver um ser humano num estado de natureza, porque ele vai ser influenciado de alguma forma pelos seres e os seres humanos que estão em volta dele. Entendem, gente? Se vocês quiserem assistir o Enigma de Kaspar Hauser, é bem legal. Tem um outro filme também, que é bem antigo, que esse vai ser difícil de lembrar. Mas é a história de uma menina que ela nasceu cega, surda e muda. Ou seja, ela não tem nenhum sentido convencional que a gente usa para interpretar o mundo. Qual que é a única forma de comunicação que ela tinha? Ela desenvolveu uma espécie de libras que ela fazia na palma da mão. Tipo assim, ó, se eu tocar aqui é uma letra, se eu tocar aqui é outra, se eu fizer assim é uma letra, se eu fizer assim é uma letra. E aí ela começou a aprender as coisas só dedilhando. Uma professora, obviamente, uma professora acompanhava ela todos os dias, só dedilhando aqui. E é uma comunicação muito doida que eu nunca tinha visto na vida. E aí ela tem o ápice, o clímax do filme, é quando essa menina consegue falar água. Porque ela nunca tinha escutado nada, ela nunca escutou nada, ela nunca viu nada, ela só sente as coisas pelo tato, e ela não consegue criar símbolos, ela não consegue criar conceitos. Tudo bem? Ela até cria conceitos, ela tem os conceitos na cabeça dela, mas é muito difícil você expressar esses conceitos se você não tem uma estrutura lógica de simbologias. Qual que é a nossa estrutura lógica de simbologias? O português. A gente tem 26 letras do alfabeto que a gente usa uma combinação muito louca delas para criar infinitas palavras. E se você não tem esse conjunto de sons que a gente usa, é muito difícil você criar um conceito do nada. Tudo bem? Sem ter nenhuma base, sem ter letra, sem ter símbolo, sem ter lógica nenhuma de conhecimento, entendeu? Que o ser humano cria. Tudo bem, gente? Vou deixar vocês irem. Ó, fica aí de tarefa de casa. Por favor, façam esse terceiro tópico. Quais os princípios que devem reger as leis e a política? E aqui eu não estou querendo que vocês... eu estou querendo saber a opinião de vocês, tá? Eu não quero que vocês acertem ou que vocês errem em relação a isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Quais as funções que você acha que o Estado deve ter e quais são os princípios que devem reger esse Estado? Se o Estado deve investir em educação ou não, se o Estado deve promover a solidariedade entre as pessoas ou não, se o Estado deve ser o menor possível e o mercado o maior possível, se o Estado deve ser o maior possível, entende? Eu só queria que vocês explanassem a opinião de vocês em relação a essas coisas, baseada nas coisas que vocês leram, né? Não precisa necessariamente falar as funções do Estado que o Montesquieu quer, mas que vocês querem e que, lendo Montesquieu, vocês podem ter uma visão melhor em relação a isso. Entendem? Posso deixar isso de atividade para vocês? Sim. Beleza. Sim. Então, ó. Galera, gostei muito da aula. Eu falei várias coisas que eu nem pretendia falar, mas beleza. Ó, então, lição de hoje.
vamos fazer provas antigas do vestibular para passar na faculdade, hein, galera? Todo mundo na faculdade pública ano que vem. Não vou ver ninguém no NEAR ano que vem, ninguém de vocês, tá? Não vou nem conhecer a cara de vocês. Porque vocês vão passar na faculdade direto, então vocês não vão fazer cursinho ano que vem. Então eu não vou nem ter uma aula presencial com vocês. Olha que tristeza. Então, só peço que vocês deixem o nominho de vocês aqui no chat para eu fazer a chamadinha. Tem alguém que saiu? Não precisa nem deixar o nome. É só vocês não saírem por 1 minuto para eu gravar todo mundo aqui, tá? 1 minuto. Beatriz, Bianca, Esther, Gabriela, Anabela, Júlia, Nilton. Galera, muito obrigado pela aula de hoje. Gostei bastante da conversa, da interação aí. Interajam mais, por favor. Eu gosto muito quando vocês interagem. É bem da hora para a aula. Gente, uma boa tarde a todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Um prazer incomensurável em escutá-los, porque não posso vê-los. E até mais. Beijinhos, tá? Semana que vem, se vocês puderem me trazer a atividade que eu acabei de passar, ficaria muito feliz. E a gente discute mais sobre isso, tá? Se vocês quiserem. Beijos a todos. Bye, bye. Professor, sou eu, professor. Eu te perguntar se acabou, cara. Oi? Já... Professor? Sou eu. Professor, tá me ouvindo? Oi? Professor, tá me escutando? Professor, tá me escutando? Você consegue me ouvir? Oi?
Conseguiu voltar. Oi? E aí? Eu não interrompi a gravação.